Então, pessoal, todos bem? Eu vou te dar uma questão na tua prova de procurador, uma questão de direito penal. É exatamente direito penal, aquela disciplina que normalmente quem estuda para os concursos da advocacia pública não gosta. Eu vou te garantir uma questão em direito penal e só por isso esse vídeo já merece o seu like. Então, deixa o like no vídeo e confere comigo o que vai cair na tua prova da advocacia pública na disciplina de direito penal envolvendo também direito tributário. Eu estou me referindo à prescrição intercorrente na execução fiscal de multa penal. Prescrição intercorrente na execução fiscal de multa penal. STJ julgou isso nesse recurso especial 2.173.858, Rio Grande do Norte, direito penal, direito tributário. Vamos, como de praxe aqui no canal, fazer você pensar como procurador. Eu vou te apresentar um enunciado. Esse enunciado muito bem pode estar na tua próxima prova da advocacia pública e você vai raciocinar sobre ele como se você estivesse na prova. Imagine o seguinte: Ebesco é condenado criminalmente também ao pagamento de multa penal, além da pena privativa de liberdade. Ebesco sofre execução fiscal da multa penal. Contudo, consultando um advogado, foi-lhe dito que há prescrição intercorrente na execução fiscal, eis que já se passaram mais de 5 anos posteriores ao arquivamento do feito por falta de bens. Explique como se dá a prescrição intercorrente na execução fiscal de multa penal. Muito bem, parece que as coisas se resolvem somente pela aplicação do Código Tributário Nacional e também pela Lei de Execução Fiscal, mas não é tão simples quanto parece e eu vou te explicar por quê. Mas antes da explicação, a melhor coisa que você pode fazer por você nesse momento, para que esse conteúdo ele vá para a tua memória de longo prazo, à medida em que eu vá explicando a sua solução, a melhor coisa que você pode fazer para você é parar, pausar o vídeo e tentar responder aquilo que está sendo questionado sem consultar nenhum material, sem consultar nenhum professor, só com o seu conhecimento jurídico acumulado. Exatamente. Por quê? Mesmo que você não acerte a resposta, o simples fato de tentar resgatar daquilo que você já tem aí na sua cachola acumulado em termos de conhecimento jurídico, vai fazer com que a explicação que eu vou ministrar a partir de agora seja melhor codificada na tua memória de longo prazo, que é a memória que você usa para passar nos concursos da advocacia pública, porque você faz prova com memória de longo prazo e não com a memória de curto prazo. Então, pausa, tenta responder e depois segue comigo aqui para a explicação. Nós temos, então, uma execução fiscal de multa penal. Ebégico é quem está sofrendo essa execução fiscal. E teve um advogado que disse o seguinte: ó, Ebégico, como já se passaram mais de 5 anos do arquivamento, nesse caso da execução, porque não foram encontrados aí bens para garantir a execução fiscal e para dar prosseguimento à execução fiscal com a constrição dos seus bens, então nós estamos diante aí da possibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse caso, o examinador está perguntando para você se isso está correto, pedindo para você explicar como se dá a prescrição intercorrente na execução fiscal de multa penal. Bom, eu separei aqui a resposta a partir de tópicos que, se eu fosse o examinador dessa questão, estariam certamente no espelho de correção. A primeira coisa que você precisa, nesse caso, tratar para responder aquilo que está sendo questionado diz respeito à própria multa penal e à sua execução. O Código Penal estabelece no artigo 51 o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será aplicada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. A multa penal, ela decorre de uma condenação criminal. Você tem aí uma condenação restritiva de liberdade e você tem uma condenação que, nesse caso, é considerada dívida de valor. É uma multa penal. Como se dá a execução de multa penal? O artigo 51 do Código Penal, com uma redação nova, não é a redação originária, nos diz que
Transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juízo da execução penal e será considerada dívida de valor. Peraí, professor, calma. Como é que eu tenho execução fiscal de multa penal se o artigo 51 do Código Penal está dizendo que a execução da multa penal acontece no juízo da execução penal e não no juízo de execução fiscal? E ainda diz o artigo 51 que se aplica a essa multa penal, que é dívida de valor, as mesmas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive do que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Bom, como é que deve ser interpretado o artigo 51 do Código Penal? O artigo 51 do Código Penal deve ser interpretado dessa forma aqui, e aqui você tem uma questão que envolve a atribuição tanto do Ministério Público quanto da Fazenda Pública. Ei, presta atenção aqui. Se você tem interesse nos concursos da advocacia pública, essa é uma das partes mais importantes da explicação. Presta atenção aqui. Você tem uma dupla atribuição na execução da multa penal. Você tem uma atribuição originária e você tem uma atribuição subsidiária. Presta atenção. A atribuição original para a execução da multa penal é do Ministério Público. Então, nesse caso, transitada em julgada a sentença condenatória, a multa penal ela é executada no juízo da execução penal por atribuição do Ministério Público, aplicando a lei de execução penal. Então, está aqui a atribuição original. Nesse caso, nesse momento, ainda não temos Fazenda Pública, ainda não temos execução fiscal. Se o Ministério Público se quedar inerte por 90 dias, ou seja, se em 90 dias o Ministério Público não promover a execução da multa penal no juízo da execução penal, aplicando a lei da execução penal, então a Fazenda Pública ela passa a ter atribuição subsidiária e aí a Fazenda Pública, nesse caso, vai no juízo da execução fiscal, aplicando a lei da execução fiscal, executar a multa penal. Aqui eu coloquei Fazenda Nacional, pelo costume, nesse caso eu sou advogado da União, membro da Advocacia Geral da União, mas é melhor colocar Fazenda Pública aqui, porque nesse caso pode ser tanto a Fazenda Nacional quanto a Fazenda Estadual, dependendo efetivamente aí da natureza do crime. Mas você tem atribuição subsidiária da Fazenda Pública se em 90 dias o Ministério Público não executar a multa criminal no juízo da execução penal, aplicando a lei da execução penal. Aí, nesse caso, a Fazenda Pública vai, nesse caso, estabelecer a execução fiscal, e aí a execução fiscal de dívida não tributária, no juízo da execução fiscal, aplicando a lei da execução fiscal. Então, isso aqui você precisa saber se tem pretensão de um dia se tornar procurador. Tem que saber. Aqui tem que saber. Nossa atribuição, nossa que digo aqui enquanto Fazenda Pública, é subsidiária. Professor, onde é que está isso? Vou te dizer, inclusive, com decisão de 2023 do STJ. O STJ disse assim, o entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para a execução da multa criminal, mesmo após a nova redação do artigo 51 do Código Penal, dada pela Lei 3.964 de 2019, porque houve aqui uma discussão sobre se essa lei alterou a natureza jurídica da multa criminal a ponto de retirar essa atribuição subsidiária da Fazenda Nacional. A verdade é que não. Então, nesse caso, as atribuições são essas: atribuição original do Ministério Público, atribuição subsidiária da Fazenda Pública, se o Ministério Público não atuar em 90 dias. Só não confunda as bolas, ok? O Ministério Público não vai, nesse caso, executar a multa criminal, a multa penal, na vara de execução fiscal, aplicando a lei de execução fiscal, ele executa no juízo da execução penal, aplicando a lei de execução penal. Nem a Fazenda Pública, quando atuar de forma subsidiária, vai executar a multa criminal no juízo da execução penal, aplicando a lei da execução penal. Ou seja, aqui é cada macaco no seu galho. Ministério Público, atribuição original, execução da multa criminal no juízo de execução penal, aplicando a lei da execução penal. Se não fizer isso em 90 dias, a Fazenda Pública, nesse caso, vai executar fiscalmente a dívida ativa não tributária, aplicando aí a lei da execução fiscal no juízo da execução fiscal, na vara de execução fiscal. Muito bem.
Dito isso, vamos ao ponto 2. No ponto 2, a execução fiscal da multa penal, que é o caso do nosso enunciado, estamos falando em fazenda pública, nós vimos, aplica-se a lei da execução fiscal, inclusive no que diz respeito à prescrição intercorrente na execução fiscal. Sobre prescrição intercorrente na execução fiscal, eu tenho um vídeo aqui no canal. Também tem um vídeo sobre a natureza jurídica da multa criminal, a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o vídeo de 5 anos atrás. Mas não custa a gente rememorar, revisar o que diz o artigo 40 da Lei da Execução Fiscal sobre a sua prescrição intercorrente. Isso aqui é importante. O artigo 40 diz assim: o juiz suspenderá o curso da execução fiscal enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos não correrá o prazo de prescrição. Então, a prescrição aqui não corre durante o prazo de suspensão da execução fiscal, enquanto não encontrado o devedor ou não encontrado bens sobre os quais se possa recair a penhora. Suspenso o curso da execução, será aberta a vista dos autos ao representante judicial da Fazenda e o prazo máximo dessa suspensão é de 1 ano. Decorrido o prazo máximo dessa suspensão de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordena o arquivamento dos autos. Então, 1 ano suspenso, não encontrados bens nem o devedor, o juiz manda arquivar o feito, arquivar a execução fiscal. Se encontrados os bens, quaisquer que sejam, a qualquer tempo, nesse caso, se desarquiva a execução fiscal e dá-se, nesse caso, o prosseguimento da execução com a constrição dos bens. Muito bem. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, que no que diz respeito aos créditos tributários é de 5 anos, portanto, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Então você tem aqui uma matemática interessante. Você tem que, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, você tem uma matemática de 1 mais 5. 1 ano de suspensão da execução, mais 5 anos de arquivamento. Então, 5 anos de arquivamento mais 1 ano de suspensão 1 ano mais 5 de arquivamento, você entendeu? Você tem a possibilidade da decretação da prescrição intercorrente na execução fiscal. Muito bem, você também, para responder aquilo que está lá no enunciado, aquilo que está sendo questionado, precisa explicar isso ao examinador, que nesse caso, no momento em que a Fazenda Pública ela vai exercer a sua atribuição subsidiária para executar a multa penal no juízo da execução fiscal, aplicando a lei da execução fiscal, você tem a aplicação desta lei, inclusive no que diz respeito à prescrição intercorrente. Ok? Ok, sendo que tem uma diferença crucial aqui. Qual é a diferença crucial aqui? A diferença crucial diz respeito ao prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal da multa penal. Quando você tem a execução fiscal de crédito tributário, a gente sabe que os créditos tributários prescrevem em 5 anos. Quando você tem a execução fiscal de um crédito não tributário, não é o prazo do crédito tributário que eu aplico na prescrição intercorrente da execução fiscal de crédito não tributário. Aqui é onde reside a diferença. O prazo. A multa penal é dívida de natureza não tributária e aí eu não vou aplicar o prazo de prescrição do crédito tributário. Eu vou aplicar o prazo de prescrição da multa penal que está previsto no Código Penal. Esse é o ponto principal. É uma questão que vai cair na tua prova. E para que você não se confunda, você precisa ter isso na cabeça no momento em que questionado. O STJ diz assim, ó: o prazo de duração da prescrição intercorrente depende da natureza da dívida ativa. De modo que, embora a dívida ativa tributária tenha prazo de 5 anos, há dívidas não tributárias que são objeto de execução fiscal de dívida não tributária, com prazos prescricionais diversos. E nesse julgado que nós estamos estudando hoje, o STJ disse especificamente assim, ó, quanto ao caso concreto aqui, o caso de Ebégico. Quanto ao prazo de prescrição aplicável à execução de multa penal,
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei de Execução Fiscal e as causas interruptivas disciplinadas no Código Tributário Nacional, o prazo prescricional da multa penal continua regido pelo artigo 114, inciso 2 do Código Penal. Ou seja, eu estou executando multa penal, que é dívida ativa não tributária, não tem natureza tributária, não ganha natureza tributária, porque está sendo executada via execução fiscal, ela continua com natureza penal. Portanto, a sua prescrição está disciplinada no artigo 114 do Código Penal, que diz: a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada, ou no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Então, se só tiver condenação em multa penal, 2 anos o prazo e não 5 dos créditos tributários. Se a multa penal ela for, nesse caso, aplicada de forma alternativa ou cumulativa à pena privativa de liberdade, aí você vai ter que saber qual é o prazo prescricional da pena privativa de liberdade do crime que gerou a condenação criminal. Então, está aqui como se resolve lá o enunciado. No enunciado, Hebesco sofreu condenação de multa penal, além da condenação da pena privativa de liberdade. E aí consultou um advogado. O advogado disse que se passaram 5 anos do arquivamento. Então, o arquivamento, nesse caso, acontece depois de 1 ano, arquivado mais 5 anos, prescrição intercorrente para crédito tributário. Então, o advogado, que nesse caso deu lá a dica a Hebesco, está equivocado. Por quê? Porque você vai ter que ver exatamente qual é o prazo de prescrição da pena privativa de liberdade para saber este prazo aplicado aqui. E aí você vai ter 1 ano de suspensão da execução fiscal, mais o prazo prescricional da prescrição da pena privativa de liberdade para que seja decretada a prescrição intercorrente. Se o Código Penal disser que essa pena privativa de liberdade prescreve em 10 anos, então você vai ter 1 mais 10. Se o Código Penal disser que para outro crime que Hebesco aqui foi condenado, a prescrição da pena privativa de liberdade prescreve em 20 anos, aqui vai ser 1 mais 20 e assim sucessivamente. Ou seja, você vai ter que trabalhar aqui esses 5 anos da prescrição do crédito tributário para saber qual é o prazo prescricional da pena privativa de liberdade no caso concreto. Como nesse caso o enunciado não diz qual foi o crime, então nós temos que dizer que, em tese, o advogado que atendeu o Hebesco aqui está equivocado, porque a prescrição intercorrente aqui seria pela matemática da suspensão de 1 ano, mais o prazo da pena privativa de liberdade do crime objeto da condenação criminal de Hebesco. É assim que você explica como se dá a prescrição intercorrente na execução fiscal da multa penal. Primeiro você trata da execução da multa penal, ou seja, artigo 51 do Código Penal e das atribuições para a sua execução. Depois você trata da execução fiscal da multa penal, ou seja, aplicação da lei da execução fiscal mais prescrição intercorrente. E depois você fala sobre o prazo da prescrição intercorrente da multa criminal, que, embora esteja sendo executada de forma fiscal, tem natureza penal e é regulada pelo Código Penal, artigo 114, nos termos do que disse exatamente o STJ. Acabei de te dar uma questão na tua próxima prova de procurador em direito penal mais direito tributário. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.